A história do Espírito é muitas vezes escrita em lugares onde o mundo não ousa olhar. No Secular Tree, sob o Império de Décio, a perseguição aos cristãos era um ataque à integridade da alma. É neste cenário de terror e incerteza que surge a figura de Paulo, um jovem instruído na cultura grega e egípcia. Paulo não buscava a glória dos mártires nem a autoridade dos bispos. Seu chamado era outro, mais silencioso e radical. Confrontado com a traição da sua própria família e a iminência da tortura, Paulo compreendeu que a sua sobrevivência e fé exigiam um exílio que o levaria para além das fronteiras da civilização, escolha estratégica de santificação. Ao retirar-se para as montanhas rochosas e inóspitas, ele não estava apenas a fugir de Roma, mas a procurar a liberdade que a cidade já não lhe podia oferecer. Este é o momento da grande ruptura. O deserto de Tebas, com seu silêncio absoluto e horizonte infinito, tornou-se o laboratório de Paulo, onde ele começaria a despojar-se de tudo o que era supérfluo. Ele descobriu que quando um homem é privado do conforto, resta-lhe apenas a verdade nua de si mesmo perante o Criador. Para Paulo eremita, o deserto não era um lugar de morte, mas o berço de uma nova forma de existência. O silêncio das areias não era um vazio, mas uma presença que falava mais alto do que qualquer discurso humano. Ele tornou-se o arquiteto da primeira cela eremítica, uma gruta escondida, protegida por uma palmeira e alimentada por uma fonte. Ali, o jovem nobre de Tebas deu lugar ao monge da eternidade. A sua vida passou a ser uma oração contínua, onde cada batimento cardíaco era uma nota na sinfonia da adoração. Ele entendeu que a solidão habitada por Deus é a companhia mais rica que um ser humano pode experimentar. Nesta introdução à sua jornada, vemos o nascimento do movimento eremítico. Paulo é a pedra fundamental de uma linhagem de homens e mulheres que veriam no deserto a escola da perfeição. Ele provou que o cristianismo não se vive apenas na comunidade, mas também na intimidade radical do segredo. O seu exemplo histórico é um desafio permanente à agitação do mundo moderno. Ele recorda-nos que o espírito precisa de espaços vazios para ser preenchido pelo sagrado. A fuga de Paulo foi, na verdade, um regresso ao essencial, um mergulho na arquitetura do silêncio. Ele partiu como um refugiado, mas o deserto transformou-o no primeiro cidadão do reino que não conhece fronteiras geográficas, mas apenas as fronteiras da alma entregue à vontade divina. A permanência de Paulo no deserto de Tebas não foi uma espera passiva, mas a construção ativa de uma catedral invisível em nome de Jesus. O que começou como uma fuga transforma-se numa habitação eterna, onde o tempo deixou de ser medido por calendários humanos e passou a ser contado pela pulsação da graça de Jesus. Durante décadas, a solidão absoluta de Paulo foi preenchida pela presença constante de Jesus, o Logos que organiza o caos e dá sentido ao silêncio. Paulo descobriu que na arquitetura do vazio, Jesus é o único alicerce que não se desmorona. A sua vida torna-se um testemunho vivo de que o ser humano não vive apenas de pão, mas da palavra e do amor que emanam de Jesus Cristo. Historicamente, a tradição relata um fenômeno que desafia a lógica materialista, mas que ilustra perfeitamente a economia do reino de Jesus. Disse que diariamente um corvo trazia a Paulo metade de um pão, uma provisão constante que recordava o maná do Êxodo e prefigurava a Eucaristia, o verdadeiro pão da vida que Jesus oferece à humanidade. A palmeira que crescia junto à sua gruta fornecia-lhe não só tâmaras, mas também as fibras para tecer a sua túnica rudimentar, enquanto a fonte de água límpida era o reflexo da água viva que Jesus prometeu à samaritana. Nestes elementos naturais, Paulo contemplava a assinatura de Jesus em cada detalhe da criação. Philosophical Man. Este período de 60 anos de isolamento representa a vitória do espírito sobre a tirania da pressa e da utilidade. Paulo eremita não produzia nada para o mundo, não pregava em praças e não escrevia tratados, mas a sua simples existência era uma oração poderosa em nome de Jesus, que sustentava o mundo invisivelmente. Ele tornou-se um anacoreta, aquele que se retira para o centro de si mesmo para encontrar o centro do universo. Jesus, a sua mente, purificada pela oração contínua, tornou-se um espelho da eternidade. Paulo ensina-nos que a providência de Jesus ela não é um conceito abstrato, mas uma realidade concreta que se manifesta quando o homem se entrega totalmente, sem reservas e sem planos de fuga. Nesta etapa da sua vida, Paulo já não era o jovem nobre de Tebas, mas um ancião de luz, cuja pele era curtida pelo sol do deserto e cujo coração era inflamado pelo fogo de Jesus. Ele provou que a verdadeira liberdade não consiste em ir a todo lado, mas em permanecer onde Jesus nos chama. O triunfo de Paulo sobre o tempo foi, na verdade, a sua imersão na eternidade de Jesus, ainda nesta terra. Ele mostrou que o deserto, sob o olhar de Jesus, deixa de ser uma terra de morte para se tornar um jardim de intimidade divina, onde a alma despojada de tudo descobre que Jesus é tudo o que ela sempre buscou.
Após 90 anos de um silêncio que apenas Jesus testemunhou, o isolamento de Paulo eremita foi interrompido por um desígnio da providência que uniria as duas maiores solidões do Egito. Santo Antão, já avançado em idade e considerado o pai dos monges, recebeu em visão a revelação de que existia no deserto alguém muito mais antigo e santo do que ele. Movido por uma humildade que só os verdadeiros seguidores de Jesus possuem, Antão partiu em busca deste mestre invisível. Historicamente, este encontro, narrado por São Jerônimo, representa a transição da era dos anacoretas solitários para a organização da vida monástica. É o momento em que a sabedoria acumulada em décadas de vazio se torna um tesouro partilhado. Antão não procurava um homem, mas o reflexo de Jesus que habitava naquela gruta remota. O encontro entre Paulo, com 113 anos, e Antão, com 90, foi uma liturgia de abraços e lágrimas. Paulo, cuja túnica de fibras de palmeira e barba branca lhe tocava os pés, eram sinais de uma vida consumida pelo fogo de Jesus. Reconheceu no seu visitante o irmão que a providência lhe enviara. Filosoficamente, esse diálogo é uma meditação sobre a humildade radical. O homem que não viu um rosto humano há quase um século não sentiu orgulho da sua solidão, mas abriu o seu coração para a comunhão. Eles não conversaram sobre as notícias do império ou as glórias do mundo, mas sobre a fidelidade de Jesus e a beleza do reino que os esperava. Foi uma arquitetura de espelhos, onde cada santo via no outro a confirmação de que a entrega total a Jesus nunca é em vão. O selo divino deste encontro manifestou-se através de um prodígio que ecoa a multiplicação dos pães, realizada por Jesus. Naquela tarde, o corvo que durante décadas trouxera a Paulo metade de um pão, apareceu trazendo um pão inteiro. Com a simplicidade de quem conhece a intimidade de Jesus, Paulo sorriu e disse: "Vê como Jesus é bom e misericordioso. Ele enviou-nos o jantar." Eles sentaram-se junto à fonte de água límpida, e ali, sobre a pedra nua que servia de mesa, o pão foi partido em nome de Jesus, numa ágape que antecipava o banquete celestial. Este pão não era apenas alimento para o corpo, mas o símbolo da providência que se dobra para sustentar aqueles que tudo abandonaram por amor ao Senhor. Este bloco revela-nos que a santidade não isola o homem da humanidade, mas mergulha-o numa fraternidade mais profunda e mística. Paulo e Antão passaram a noite em vigília, as suas vozes unidas em salmos e louvores a Jesus, enquanto as estrelas do deserto brilhavam, como testemunhas de um amor que venceu a carne. Paulo eremita, ao acolher Antão, estava a entregar o seu legado à igreja. Ele mostrava que a sua solidão não fora um desprezo pelos homens, mas um sacrifício em nome de Jesus para a salvação de todos. O encontro dos gigantes é o ponto alto da arquitetura do silêncio, provando que, no centro do deserto mais árido, Jesus é a fonte que faz brotar a amizade mais pura e o alimento que nunca falta aos seus eleitos. O momento da partida de Paulo eremita é uma das passagens mais poéticas e profundas da geografia antiga. Após o encontro com Antão, Paulo sentiu que a sua missão no deserto, iniciada como uma fuga, chegava ao seu termo. A história narra que Paulo, prevendo o seu fim, pediu a Antão que fosse buscar o manto do bispo Atanásio, não por vaidade, mas como um sinal de comunhão com a igreja, mesmo no isolamento mais absoluto. Quando Antão regressou à gruta, não encontrou um homem agonizante, mas um corpo que parecia desafiar a própria morte. Paulo estava de joelhos, com as costas direitas e as mãos erguidas para o céu, exatamente como passara as últimas 9 décadas. Embora o fôlego tivesse cessado, a sua postura permanecia como uma afirmação arquitetônica de adoração. Filosoficamente, esta cena representa a liturgia do fim, onde o corpo se torna um monumento permanente da direção da alma. Para Paulo, a morte não foi uma ruptura, mas uma extensão natural da sua vida de contemplação. Antão, ainda à distância, teve uma visão mística que mudaria a percepção do monaquismo para sempre. Ele viu a alma de Paulo, brilhante como um sol, subir aos céus rodeada por coros de anjos, profetas e apóstolos. Historicamente, esta visão, registrada por Jerônimo na Vita Pauli, serviu para consolidar a ideia de que o deserto não era um lugar de perdição, mas um portal para o divino. Paulo, o primeiro eremita, foi também o primeiro a provar que uma vida de aparente vazio resultava numa plenitude que os olhos não podem ver, mas que o espírito reconhece. O luto de Antão foi misturado com um temor sagrado. Ao encontrar o corpo de Paulo em estado de oração perpétua, ele compreendeu que a arquitetura do silêncio atingia sua perfeição quando o coração humano batia em sincronia com o eterno. Paulo partiu deste mundo como viveu silenciosamente, sem outras testemunhas além do deserto e do seu irmão de fé. O seu legado é a percepção de que a verdadeira grandeza de um homem se mede pelo que ele é diante do Criador,
no segredo. A alma de Paulo, na sua ascensão, deixou um rastro de luz que guiaria milhares de futuros monges, transformando o deserto do Egito num jardim de vida espiritual. A jornada terrestre de Paulo Eremita concluiu-se, não como um evento humano, mas como uma manifestação da soberania de Jesus sobre toda a natureza. Diante do corpo inerte do santo, Santo Antão enfrentou um desafio: como dar uma sepultura digna ao primeiro dos anacoretas. No deserto, o deserto de pedra e areia compacta tornava a tarefa quase impossível, e Antão ponderava sobre a providência divina. A resposta veio através de um milagre de mansidão. 2 grandes leões, as feras mais temidas do Egito, aproximaram-se da gruta, não com a ferocidade dos predadores, mas com a tristeza de quem perdeu um mestre. Eles se aproximaram do corpo de Paulo, sob o olhar de Antão. Os leões começaram a cavar a terra com as suas garras, preparando o leito de repouso para Paulo. Este evento histórico, imortalizado na tradição, é a prova de que, em harmonia com Jesus, a criação reconhece o paraíso perdido. Filosoficamente, o sepultamento de Paulo pelos leões simboliza a restauração da ordem original através da santidade. Jesus, o leão de Judá, enviou seus súbditos da natureza para honrar aquele que tudo abandonou pelo seu amor. Antão, ao colocar o corpo de Paulo na terra, compreendeu que o deserto já não era um lugar de maldição, mas um solo sagrado. Antão não levou consigo ouro ou glória, pois o santo nada possuía. Levou apenas a túnica de fibras de palmeira. Esta armadura rústica usada na guerra espiritual em nome de Jesus tornou-se a relíquia mais preciosa de Antão. Ele a vestia apenas nas grandes festas da igreja, para recordar que a verdadeira riqueza é a nudez da alma perante Jesus Cristo. Historicamente, o legado de São Paulo Eremita foi preservado por São Jerônimo, que escreveu sua vida, para que o mundo conhecesse o modelo perfeito da vida contemplativa. Jerônimo registrou a história de Paulo. A arquitetura do silêncio de Paulo tornou-se o fundamento de todo o monaquismo cristão. Ele ensinou à igreja que antes de falar aos homens sobre Jesus, é preciso aprender a ouvir Jesus no segredo da alma. Sua gruta em Tebas tornou-se um marco espiritual, lembrando-nos que a solidão habitada por Jesus é mais produtiva para a humanidade do que a agitação de 1000 cidades. A solidão de Paulo oferece um caminho único. Paulo Eremita provou que o despojamento total é o caminho mais rápido para a plenitude divina, e que a providência de Jesus nunca falha àqueles que nele confiam inteiramente, mesmo nas maiores adversidades. Ao encerrarmos esta história, contemplamos o deserto do Egito não como um vazio estéril, mas como uma catedral sem paredes, onde São Paulo Eremita oficiou a liturgia da sua vida durante quase um século, em constante oração e meditação. Ele partiu como viveu, na absoluta simplicidade, deixando para trás apenas o rastro de uma fé inabalável em Jesus. Seu exemplo desafia cada geração a encontrar seu próprio deserto, o lugar de encontro radical com a verdade. São Paulo Eremita, o arquiteto da solidão, permanece como o farol que aponta para o alto, garantindo-nos que, mesmo no isolamento mais profundo, nunca estamos sós, pois o nome de Jesus preenche todo o espaço e dá sentido a cada batimento do coração humano que busca a eternidade em sua jornada espiritual.